E a gente agora, sobre toda essa situação, vai conversar com o governador de Minas Gerais. Eu vou receber aqui, então, no Visão CNN, o governador Romeu Zema. Muito boa tarde, agradeço a sua presença conosco aqui mais uma vez, governador. E a gente está vendo a situação de Minas Gerais muito difícil por causa das chuvas, da condição das estradas, toda essa situação que hoje atinge o estado. Gostaríamos de prestar aqui a nossa solidariedade ao povo mineiro e eu quero saber do senhor como é que está sendo feito ali para o governo enfrentar toda essa situação de emergência, muitas vezes de calamidade no estado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Carla. Boa tarde para quem está nos acompanhando. Realmente a nossa situação aqui em Minas, como você já mostrou aí, e também em outros estados, é um cenário de guerra. A nossa prioridade, Carla, tem sido a ajuda humanitária. Muitas pessoas, cerca de 17 mil aqui em Minas, estão desalojadas ou desabrigadas, ou seja, fora de casa, porque a casa foi invadida pelas águas, ou então a casa simplesmente não existe mais. E nós temos de colocar essas pessoas em abrigos e dar toda assistência. Então, essa tem sido a nossa prioridade. E, concomitantemente a isso, nós estamos também iniciando naquelas regiões onde a chuva já deu uma trégua, o levantamento dos danos, para que possamos dar início à recuperação. Vários trechos de rodovias que desmoronaram, que tiveram algum problema, nós estamos recuperando o quanto antes para que o fluxo seja reestabelecido e temos acompanhado, porque infelizmente ainda temos a previsão de mais chuvas para as próximas horas. Governador, eu vi mais cedo uma recomendação das autoridades para que as pessoas evitem passar pelas estradas nesse momento. O senhor ainda vê riscos de novos deslizamentos? Pode acontecer mais acidentes e interdições nas estradas mineiras? Sim, Carla. Como o solo está encharcado, qualquer nova chuva pode provocar deslizamento. Nós estamos hoje praticamente com quase toda a cobertura do estado saturada de água. Então, o risco é eminente, existe, já tivemos vítimas fatais. Então, a nossa recomendação é viaje somente em caso de extrema necessidade. Novos deslizamentos podem acontecer a qualquer momento nessas regiões que venha a ter alguma chuva nas próximas horas. Governador, um problema que já acometeu Minas Gerais e que causou aí tragédias, como a gente viu, Mariana, Brumadinho, é o das barragens. Isso porque o estado tem uma forte mineração, né? Então há tanto barragens de rejeitos de minérios, como também tem muita produção de energia por meio de represas e barragens no estado de Minas Gerais. Eu gostaria de saber como é que está o monitoramento, se hoje há barragens com um risco mais alto. A gente viu aí, né, noticiou inclusive agora com relação à Valorec, a multa, né, que foi aplicada sobre a Valorec. Eu gostaria de saber se outras barragens podem estar também na iminência de se romper e como está sendo feita o alerta, como está sendo feito esse alerta para a população que estaria no caminho das águas caso houvesse esse rompimento. Perfeito. Hoje mesmo, Carla, nós, Estado de Minas, juntamente com o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, notificamos todas as mineradoras que possuem hoje 31 barragens no estado que apresenta alguma situação de risco, para que essas mineradoras venham a apresentar dados adicionais sobre a segurança dessas barragens. Vale lembrar que esse ato nosso reforça a questão da segurança, porque nós temos monitorado constantemente, mas como a chuva foi muito forte nesses últimos dias, nós pedimos dados adicionais para que essas estruturas sejam muito bem monitoradas e acompanhadas. Estamos tendo o apoio do Ministério Público Estadual, Federal e também da Agência Nacional de Mineração. Além disso, tem participado dessas ações
o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar. Esperamos que, com isso, nós tenhamos condição de estarmos dando um acompanhamento adequado. E essas empresas têm 24 horas para poder nos responder. O senhor falou na primeira resposta sobre desabrigados, desalojados. Eu gostaria de saber qual é a estrutura que está sendo hoje disponibilizada para essas pessoas e quando essas pessoas puderem voltar, quando as águas baixarem, puderem voltar aos seus locais de moradia, se vai haver algum crédito suplementar, algum crédito extra para que elas possam reconstruir suas residências ou pelo menos amenizar esses prejuízos. O que é que o governo está preparando para elas? Bom, Carla, primeiro, realmente, a prioridade é estar ajudando, é colocar essas pessoas em algum local. Muitos acabam optando por ir para a casa de parentes ou para a casa de amigos, mas sempre há espaços públicos. As escolas não estão tendo aulas, nós temos também ginásios de prefeituras, etc., que têm sido utilizados. Eu mesmo fiz questão de visitar diversas cidades no norte de Minas Gerais, e na maioria dos casos as pessoas perdem móveis que estão dentro de casa, perdem parte dos bens. A maioria das casas continuam de pé. Eventualmente a estrutura da casa é abalada e mais raramente a casa desaba. Então o que nós temos nesse momento dado essa ajuda humanitária, cestas básicas, kit de limpeza, kit de higiene, colchões, para que as pessoas possam ter condição de ter uma vida o mínimo digna nesse momento. E estamos fazendo o levantamento das perdas, porque o governo federal já nos comunicou que haverá crédito para que as pessoas possam recuperar as suas casas e também o mobiliário que foi perdido. Então, tudo isso está sendo levantado pela Defesa Civil do Estado, juntamente com a Defesa Civil das prefeituras. Governador, o Brasil inteiro ficou chocado, o mundo, né, inclusive viu as imagens ali da queda daquela rocha em Capitólio, Minas Gerais, uma tragédia que acabou vitimando 10 pessoas, caiu em cima de barcos que estavam ali fazendo esse passeio turístico, e isso muito provavelmente, a gente ainda não teve a confirmação, muito provavelmente foi também pelo excesso de chuvas, né, deve ter havido aí uma fragilidade daquela rocha que acabou tombando, e só que havia já um vídeo bastante antigo em que um alerta já era feito sobre a instabilidade daquela rocha. Ela já estava com uma visível falha, né, em que ela poderia se deslocar a qualquer momento. Esse vídeo, inclusive, já tem muitos anos, né? Eu gostaria de saber se há um trabalho agora que vai ser desenvolvido depois, inclusive, daquela reunião do Ministério do Turismo com os agentes de passeios turísticos como esse, para que haja um monitoramento de locais onde haja possível risco, haja também protocolos para a segurança dos turistas, das pessoas que fazem esse tipo de passeio. O que é que o senhor tem para apresentar em termos de fiscalização no Estado a partir desse lamentável, desse triste acidente que aconteceu em Capitólio? Primeiro, eu quero lamentar o acidente, 10 vidas foram perdidas. Ontem eu estive em Capitólio, fiz questão de ir averiguar os trabalhos que estavam sendo concluídos lá ontem pelo Corpo de Bombeiros, e a Polícia Civil continua a sua investigação, da mesma maneira que também a Marinha continua. O mais provável, Carla, é que essa estrutura muito bonita, que inclusive eu já visitei diversas vezes, venha a ter algumas regras que não existiam no passado, porque é a primeira vez que se tem notícia de algum deslizamento, desabamento como esse que ocorreu sábado último. Foi algo inédito, pessoas que moram ali de idade nunca assistiram esse tipo de fato. Mas ficou muito claro que o mais provável é que o excesso de chuva deva ter causado essas rachaduras na estrutura dessas pedras que são porosas,
e muito provavelmente daqui por diante nós teremos condição de monitorar isso, vai haver um estudo geológico dessa região, desse cânion, para que quando determinada chuva ocorrer acima de determinado limite, a visitação seja suspensa por medida de segurança. Igual existe hoje já numa série de regiões no mundo, onde você interdita determinadas estradas com risco de avalanche ou de desmoronamento ou de deslizamento. Então, tudo isso já está sendo providenciado, porque é uma região que depende muito do turismo e é uma região que merece ser visitada, mas que isso seja feito com total segurança. É nisso que nós estamos trabalhando, a Secretaria de Turismo, junto das prefeituras que fazem parte do Lago de Furnas. Muito obrigada. O governador Romeu Zema acabou de conversar com a gente aqui no Visão CNN. A gente agradece a sua presença e, mais uma vez, prestamos a nossa solidariedade a todos os que estão sendo atingidos por essas chuvas e também às vítimas, né, as famílias das vítimas do acidente de Capitólio, em Minas Gerais. Muito obrigada, governador. Boa tarde, um abraço, Carla.